Olá, guerreiro estratégico, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e vou acompanhá-lo nesse curso completo de Geografia do Estado de Pernambuco com muitas dicas para que você possa aprender com facilidade, com profundidade e também gabaritar os seus conteúdos de Geografia Regional. Então, olha só, para podermos começar a Geografia de Pernambuco, vamos inicialmente falar da sua localização e das suas divisas, dos seus limites, tá? Não tem, de fato, diferença nesses conceitos. Eventualmente usamos limites para municípios, né? Isso principalmente no cotidiano, e divisas entre estados, mas é um conceito que significa quando nós temos uma zona contígua, né? Beleza, limites, divisas, não se preocupem, então eu quero que você pense o seguinte: Pernambuco é uma das mães do povoamento brasileiro, tá? A região de Pernambuco foi onde começou o ciclo da cana-de-açúcar com maior sucesso, né? Nós temos a donataria de Duarte Coelho, nós temos a Fundação de Olinda, tá? No contexto também Igaraçu, o povoamento, né, foi fundamental, foi quando nós tivemos no Brasil a invasão dos holandeses, um dos episódios históricos mais marcantes da história do Brasil. Então, independente de concursos regionais, esse assunto, por exemplo, as invasões holandesas são muito frequentes. Então também Pernambuco, olha só, foi a primeira capitania que vingou, então foi onde estabeleceram o plantation e onde começou todo o processo de produção da cana-de-açúcar na Zona da Mata, que alguns concursos gostam de destacar isso, pois até hoje a principal commodity produzida no litoral é justamente a histórica cana-de-açúcar. Somos uma potência no Nordeste, olha só, é o segundo PIB nordestino, tá? No caso também, a região metropolitana de Recife é o segundo maior aglomerado, somente atrás de Salvador, tá? E nós temos, no início do século XX, né, até 2015, quando tivemos nacionalmente o início de uma recessão, um dos estados que tiveram o maior crescimento econômico devido a uma variada política de obras, né? Por exemplo, as políticas de modernização da agricultura na região do Rio São Francisco, né, que fez, por exemplo, que fosse uma das principais áreas produtoras de frutas do Brasil. Também podemos destacar as áreas, né, a área litorânea, né, com as obras no Porto de Suape. Então, veja só, transposição do Rio São Francisco, então muita política de obra, né? Então, durante esse período, a economia se movimentou bastante e ganhou um grande destaque, né? Por exemplo, recebeu aí uma fábrica da Fiat Chrysler Automobile, né, que produz o Jeep, o Jeep, né? Então, esse tema já é muito quente para as nossas provas, porque no início de 2021, o Brasil ele foi pego de surpresa com uma série de empresas desmontando seus parques industriais. Então aconteceu com a Ford, que tinha uma empresa lá em Camaçari, né, uma unidade industrial lá em Camaçari, na Bahia, e também em Horizonte, no Ceará. Isso, né, aponta para um risco de desindustrialização e retirada de investimentos em massa no Brasil. Vamos lá? Começando então a nossa localização. Quais são os limites do estado de Pernambuco? Vamos lá? Então, primeiro passo, nós temos que identificar as cinco principais, né, as cinco principais divisas. E olha só, temos um amplo litoral para o Atlântico, tá? Lembrando também que a ilha de Fernando de Noronha, na verdade o arquipélago, né, de Fernando de Noronha, a aproximadamente 545 quilômetros da costa, pertence ao território pernambucano. Então temos que nos lembrar que é uma área que tem um ecossistema bastante frágil, né, os mangues, as restingas e os arrecifes de corais, que são ameaçados pela pressão humana exercida sobre o meio ambiente, né, a expansão de atividades urbanas, industriais principalmente, e isso vai impactar diretamente os mangues. Não só porque você tem lixo, porque você tem degradação turística, enfim, mas, por exemplo, a própria poluição da região metropolitana, né, faz com que o oceano se acidifique e isso também acelere a morte dos arrecifes de corais. Então temos que ficar muito atentos em todos os temas ligados ao litoral, à planície litorânea, né, a planície litorânea com seus tabuleiros, com dunas, restingas, mangues
e os corais. Todos ecossistemas marinhos bastante frágeis e que, né, são, em geral, protegidos como unidades de conservação. Olha só, pessoal, ao norte temos os nossos limites com a Paraíba. Nos limites com a Paraíba, o rio, né, Pajeú, ele tem uma função de limites, né, para estabelecer os limites. Também, olha só, a oeste, na verdade, ó, oeste ao norte, noroeste, temos os limites com o Ceará, na região ali de Araripina, onde nós temos a Chapada do Araripe, que é uma das principais formações geológicas mundiais, tá? Então, a Chapada do Araripe está tanto no estado de Pernambuco quanto no estado do Ceará e é considerado uma das formações mais magníficas de rochas que nós temos pelo mundo e ali é o paraíso do arqueólogo. Por quê? Nós encontramos uma grande quantidade de artefatos líticos, né, que são, por exemplo, quando encontramos flechas e outros objetos, como machadinhas que eram utilizados pelas comunidades primitivas, né, primitivas no sentido primeiras, tá? As primeiras a povoarem. Então, olha só, fica de olho aí na região do Araripe, que é um grande blocão calcário, tá? Em que nós temos uma fortíssima atividade de exploração de calcário, justamente, né, utilizado tanto para produtos da construção civil, como também para a produção de gesso. Então, o maior polo gesseiro do Brasil, tá, é a região da Chapada do Araripe. Então, vamos lá. Pessoal, a região ao sul de Pernambuco é uma das que mais se desenvolvem no país. Por quê? Você pode observar aqui, né, a represa e o lago de Itaparica. Então, o sul é cheio de usinas hidrelétricas, tá? Então, olha só, represa de Itaparica, aqui próximo a Petrolina, nós temos também a usina de Paulo Afonso. Então, uma das principais referências é a utilização hidrelétrica do Rio São Francisco, tá? E também a sua utilização para irrigação. Então, olha só, também faz limites com o Piauí, e faz limites com a Bahia, tá? Então, as três primeiras referências que eu quero que você lembre, Chapada do Araripe, tá? O rio Pajeú, o rio Mochotó e o rio São Francisco. Vamos lá. A bandeira, ela tem um significado muito especial, então, nesse encontro, eu resolvi incrementá-lo com esta informação. Não vai, em geral, ser cobrados detalhes sobre os símbolos, mas olha só, o hino, ele fala de luta, o hino, ele faz referências à escravidão, então os principais símbolos, né, o hino, a bandeira e o brasão, sempre vão fazer referências aos principais momentos da formação histórica pernambucana. Então aqui, por que eu estou dando destaque para a bandeira? Porque ela é um símbolo dos revolucionários iluministas de 1817, tá? Então, lembre-se, foi idealizada pelos revolucionários de 1817, que foi quando ocorreu a tal da Revolução Pernambucana. Cara, foi muito importante esse episódio para a história do Brasil. E veja só, ela foi em 1817, momentos antes, tá? Momentos antes da nossa independência. Então, aconteceu essa revolta de cunho republicano, tá? Federalista, liberal, ou seja, eram revoltas, né? Nesse contexto ocorreram várias, no caso, então vamos pegar a referência, a mãe, né, das revoluções pernambucanas, a de 1817, inspirada nos ideais iluministas. Quais são os ideais iluministas? Os mesmos da Revolução Francesa, você deve se lembrar assim do liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais movimentaram as revoluções burguesas na Europa e a independência dos Estados Unidos. Quais foram as revoluções burguesas? A Revolução Inglesa, que instituiu a monarquia parlamentar e um regime democrático no país, né, com eleições, enfim, direitos civis, e a Revolução Francesa é o maior marco, né, que nós consideramos o marco histórico que acabou a Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E uma das grandes transformações da Revolução Francesa foi justamente acabar com as monarquias, acabar com os governos absolutistas, aqueles que o rei mandavam em tudo, e introduziram conceitos como cidadania,
como democracia, república, enfim, tá bem? Então, olha só, lembrando que eles recuperaram esse significado de república e democracia, que é bem diferente daqueles que já existiram lá na antiguidade. Tinha a democracia grega, que ela era direta, né? Excluía mulheres, escravizados, enfim. Então nós temos que lembrar que os revolucionários pernambucanos sempre foram muito embebidos nas ideias mais modernas quanto à orientação política que vieram no contexto da Europa, tá bem? Então nós temos que destacar a forte participação da maçonaria em quase todos os processos de revolução que ocorreram tanto no Nordeste como em Pernambuco, né? Vamos lembrar aí, por exemplo, dos irmãos Suassuna, enfim. Olha só, guardou a nossa bandeira, então é inspirado nos ideais revolucionários. E a Revolução de 1817, que foi contra Dom João VI, como assim Dom João VI? Dom João VI, o que era príncipe regente, depois foi coroado imperador na transferência da família real para o Brasil e governou o nosso território. Quando ele chegou aqui, ele passou por Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né? Depois foi para o Rio de Janeiro, e aí começaram os gastos públicos. Como assim? Poxa, a família real está aqui, então são grandes obras que precisam ser construídas, palácios, né, obras de infraestrutura, e realmente foram construídas muitas coisas. Porém, a maior parte mesmo dos gastos ficou toda no Rio de Janeiro. Por exemplo, Dom João mandou uma grana para consertar o farol da Barra, né, o nosso farol, daqui a pouco eu vou mencioná-lo, que ele está no Brasão, tá? Mas, em geral, o Brasil, naquela época, né, mais concentrada ainda no litoral do que é hoje, as elites políticas ficaram revoltadas. Por quê? Aumentaram muito os impostos, mas não aumentaram tanto os benefícios para os outros estados, né, para as outras regiões. E isso fez com que muitas pessoas, né, começassem a propor ideias iluministas, ideias de proclamação da República, enfim, tá? Então a presença da família real aqui gerou revolta, principalmente no Nordeste, justamente devido a esse descompasso dos gastos. Ficaram todos, né, focados no Rio de Janeiro, só que aumentaram os impostos de todo mundo. E aí, soma o fato que 1815 e 1816 ocorreram algumas secas, né, muito pesadas, essas duas estão registradas na literatura, que fizeram uma grande quantidade de flagelados da seca. Então, além de toda a insatisfação, né, com os gastos e com os impostos aumentados, você tem também uma enorme quantidade de flagelados que passaram a tentar procurar refúgio nas cidades. Então, guardou essa referência, tá? E lembrando que quando ocorreu a Revolução Pernambucana, o território de Pernambuco, ele era muito maior e ele foi fracionado. Guarde essa informação, tá? Na Revolução Pernambucana, o território foi fracionado. Então, perdemos muitos territórios a oeste, principalmente para a Bahia, e o sul, o estado de Alagoas, foi desmembrado do território de Pernambuco, tá? Por quê? Tinha comarca do sul, lá na região, não aderiram à Revolução de 1817, e aí, como benefício à lealdade, entre aspas, vamos colocar aqui que estamos falando de uma posição, tá? Lá do século XIX, de republicanos contra monarquistas. Então, a lealdade dos monarquistas a Dom João VI fizeram, né, com que eles fossem laureados. Então, desmembrou o território pernambucano. Então, essa revolução é muito marcante, tá? Ela está no brasão. A nossa bandeira é resultado dessa época, então é uma referência histórica que você não pode perder, e pensar também nas implicações geográficas, como, por exemplo, esse desmembramento do território. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os significados atribuídos pelos revolucionários pernambucanos? O azul, pessoal, é o nosso céu maravilhoso. O branco sempre representa a paz. As três cores representam a miscigenação. E, fundamentalmente, a união dos pernambucanos, tá? E o brasão? Olha só, o brasão tem um monte de detalhes para vocês, então você pode anotar aqui algumas referências. Por exemplo, você já sabe que ela foi idealizada pelos revolucionários de 1817
e ela se tornou a bandeira oficial em 1895 e foi feito por Alexandre José Barbosa Lima, o governador, neste contexto. Então, os significados, vamos lá. O leão, ele representa a bravura do povo pernambucano. Agora, eu quero que você preste atenção nos dois ramos, tá, que temos no brasão. Quais são? Um é o do algodão e o outro é o da cana-de-açúcar. Então você já sabe duas referências que você tem que ficar atento para o seu concurso, tá? A cana-de-açúcar, que foi a economia fundadora, com a implantação dos plantations escravistas que queriam exportar cana-de-açúcar, que tinha um investimento inicial dos holandeses, enfim. E o algodão, que foi uma atividade econômica muito proeminente no século XIX. No século XIX, principalmente em torno de 1850, quando, naquele contexto, as relações internacionais estimularam as nossas exportações de algodão. Foi quando aconteceu a Guerra de Secessão, ou a Guerra Civil dos Estados Unidos. Aquela que você já deve ter ouvido falar, que tinha o Norte, que era um grupo de colonização formado por puritanos que queriam criar uma sociedade livre, né, baseada na pequena propriedade, sem escravismo. E o sul dos Estados Unidos era plantation de algodão, sabe? Assim, era bem parecido com a realidade brasileira, né? Por quê? Porque era também plantation, também escravista, e a diferença fundamental é que lá plantava algodão. Quando teve a Guerra Civil nos Estados Unidos, foi o Norte contra o Sul pelo fim da escravidão definitivamente, né? A Guerra Civil aconteceu depois que o tal do Abraham Lincoln, ele a aboliu. Beleza? Então, nesse contexto, os Estados Unidos, que era o principal produtor mundial, ficaram fora de cena, e aí o Nordeste brasileiro foi o grande fornecedor dessa matéria-prima para os mercados mundiais. Na época, eram mais consumidos pelas manufaturas inglesas. Então, já ficou atento na cana-de-açúcar e no algodão. Com a diferença, vamos focar principalmente no século XIX, e a cana-de-açúcar, a nossa economia fundadora no século XVI. Lembrando que as duas atividades envolveram a escravidão. Então, entre as economias fundadoras, está o comércio de escravo também, é que nenhum estado, né, traz isso nos seus emblemas. Isso é algo que, poxa, não é algo a ser homenageado, tá? Mas tem uma discussão muito importante que os grandes proprietários dos engenhos, eles eram endividados, cara. Como assim eles eram endividados? Eles precisavam de muitos escravizados, então compravam muitos humanos para trabalhar, e isso fazia com que eles tivessem dívidas enormes com os tratantes ou os traficantes de escravos, tá? Como assim? Cara, isso daí toda a bibliografia histórica do Brasil traz esse elemento de que os caras são muito poderosos aqui no Brasil, só que sempre estavam devendo, né? Porque os caras que ganhavam dinheiro mesmo eram os traficantes. Então, o comércio escravista, ele movimentava um setor econômico que era muito pesado. Isso daqui ajuda também você a ficar atento, porque o tema escravidão, fundamental para a nossa história. Então esquece aquele papo de que o português escolheu o africano porque ele era mais adaptado. Ai, até arrepio. Não existe ser humano adaptado à escravidão. É porque era uma atividade comercial muito rica, muito movimentada, tinha fluxos enormes. Quando Portugal colonizou o Brasil, ele já era o maior comerciante de escravizados africanos e de ouro. Então, ao colonizar a costa brasileira, e o sucesso do plantation pernambucano fez com que o fluxo comercial se estendesse para o nosso território. Então, uma referência importantíssima, beleza? Então, olha só, a luz cintilante do Equador. Hoje, pessoal, né, nós temos mais precisamos, então o povoamento era menor, então eles se chamavam dos povos próximos ao Equador, das regiões mais quentes, ensolaradas, enfim. Não segue as mesmas referências geográficas que nós utilizamos hoje. Na verdade, referências eu quero dizer, não informações, tá? Hoje, quando nós estudamos toda a geografia, sabemos que o Equador está mais ao norte, que ele não influencia no clima. Então isso daqui pode ser até utilizado como uma pegadinha para quem não conhece o território pernambucano. Falar assim, olha, está muito próximo da linha do Equador, ou é cruzado pela linha do Equador,
Sim, é próximo. Nós podemos até falar que tem uma influência no clima, que você vai estudar no bloco sobre o clima, que é a zona de convergência intertropical, que explica por que que venta tanto, tá? Por quê? Porque Pernambuco está no caminho dos ventos que vão para o Equador, beleza? As estrelas são os municípios no contexto da emancipação. E olha só, pessoal, o que mais que nós temos? Você viu aqui a cana, você viu aqui o algodão, e o que nós vemos aqui? O Mar de Recife. Então, é importantíssimo, nós temos as referências sobre o que são os corais, os impactos que eles podem sofrer ambientalmente, a importância na formação, e o farol do Forte da Barra. Opa, o farol do Forte da Barra? Sim, eu queria que você lembrasse de alguns detalhes, só para nós podermos contextualizar. Primeiro, que ele não é o primeiro farol que foi construído. O primeiro farol que foi construído foi em 1590, tá? E na época era chamado de Castelo Mar. Ou Castelo Mar ou Forte Laje do Picão, tá? Então, esse forte ele foi, né, destruído com o tempo, né? Ele foi também controlado pelos holandeses quando estiveram no território. E quando chegou o século XIX, estava bem capenga, e aí quando Dom João VI foi um cara que deu aquela grana, né, fez um investimento, o rei fez um investimento para a sua reforma. Então você pode colocar aqui que foi usado pelos holandeses. E olha só, chegaram até a construir um palácio, cara. Palácio Duas Torres, tá? O Palácio Duas Torres, que, olha só, Palácio Friburgo. E tem a pecha de ser o primeiro farol das Américas. Para a época, isso daqui era um título absurdo, tá? Até que, na presença do imperador Dom João VI, foi feita a reforma. Então, para você lembrar que caso mencione, tá, numa questão, não costuma, até hoje, né? A maioria dos concursos não costumam pegar muitos detalhes, mas quanto mais detalharmos, maior o nosso arsenal, melhor a compreensão e muito maior a facilidade para matarmos as nossas questões, beleza? Guarda isso. Então, lembrando, o farol atual não é o primeiro, foi construído, foi reformado sobre as ruínas, beleza? Agora, o brasão traz as datas mais importantes. Então, olha só, 1710, 1817. O que é isso? 1710, a Guerra dos Mascates. Cara, isso daqui despenca nos concursos, tá? Na verdade, esses três grandes momentos históricos, Guerra dos Mascates, Revolução Pernambucana já citada e a Confederação do Equador, é uma disciplina, um conteúdo, né, quase obrigatório. Então vamos lá, a Guerra dos Mascates aconteceu logo após, né, pouco tempo depois da expulsão dos holandeses, né, no contexto da Batalha dos Guararapes. A capital era Olinda, aí os holandeses, por questões, né, de tipo de porto, enfim, eles transferiram a capital para Recife e ainda, além de destruir Olinda, pegaram os restos das rochas das construções para edificar Recife. Olha só, quando eles foram expulsos, ficou a briga, né? Porque aí Recife tinha se tornado uma cidade comercial, bastante movimentada, rica, e Olinda, o centro tradicional dos grandes proprietários de engenho. Aí começou uma confusão,
Por quê? O Recife, né, queria se emancipar, e se emancipar quer dizer que o território de Olinda seria fracionado, então você teria outra Câmara Municipal e os recursos seriam divididos, né? Então Olinda não gostou. Então aí está a origem da Guerra dos Mascates, vencida por Recife. Então, olha só, guardou, isso daqui você já sabe, 1710, Guerra dos Mascates, briga de Recife com Olinda, pós-invasão holandesa. Show de bola, assunto quente. 1817, nós já mencionamos, durante a presença da família real do Brasil, aumentaram os impostos, os gastos públicos, só que ficaram concentrados as construções só no Sudeste, associado também às grandes secas que aconteceram, Revolução Pernambucana, tá? Uma revolução iluminista, ou seja, pregava a separação, a proclamação de uma república e liberdade comercial, tá? Ou seja, acabar com as restrições comerciais do antigo pacto colonial, enfim, tá bem? Então, guardou também que está no cerne do desmembramento do grande território pernambucano, que perdeu muitas áreas e quando aconteceu o desmembramento de Alagoas, tá? 1824 está na sequência das grandes revoluções liberais. Como assim? As grandes revoluções liberais, pensou liberalismo, pensou no iluminismo, tá? No republicanismo. Então, em 1824, teve, né, o processo, na verdade, vamos lá, o Brasil ficou independente, em 1822. Em 1823, começaram a nossa primeira carta constitucional, o anteprojeto da Constituição, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, porque previa voto censitário, você tinha que ter renda. E a mandioca é uma referência à escravidão. Por quê? Era calculada a renda da pessoa pela quantidade de mandioca que era cultivada, porque se você tivesse muita mandioca, certamente você teria muitos escravizados, então você era um homem muito rico, porque a principal finalidade era o cultivo para a alimentação, né, desses trabalhadores forçados. Aí, cara, olha só, cancelaram. Por quê? O imperador, recém-coroado, Pedro I, ele achou que a Constituição era liberal demais. O que ele queria com isso? Ele fala, o que ele queria dizer com isso, né? Porque ela tinha 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Hoje é uma realidade consolidada, mas na época era uma transformação muito pesada, porque eram as primeiras constituições do mundo que tinham um poder dividido. Olha só, na verdade eram as primeiras constituições do mundo e nessas primeiras constituições, né, porque elas são resultado do iluminismo, são resultado lá da Revolução Inglesa, Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, principal referência de inspiração, tá? Então as constituições eram novidades. E o anteprojeto constitucional, a Constituição da Mandioca, só tinha 3 poderes e isso limitava o imperador. E aí ele mandou dissolver essa Assembleia Constituinte, fazer uma sob medida. Ele fez a outorgada, ou seja, a Constituição imposta em 1824. Então o que foi a Confederação do Equador? Uma resposta ao autoritarismo de Dom Pedro I, ao dissolver a Constituição, o anteprojeto de 1823, e forçar a Constituição de 1824, que dava mais poderes para o rei. Tinha 4 poderes. O 4º poder, o moderador, ele permitiu o rei controlar toda a estrutura de Estado e a lei não atingi-lo, tá? Então, Pernambuco tomou a liderança, outros estados seguiram a liderança pernambucana e falaram, não, vamos proclamar a independência do Brasil. Chegaram a proclamar a separação, mas foram em pouco tempo e rapidamente, né, dissipada a revolta, né? Lord Croc, eu vou contar esse episódio para vocês na nossa aula específica. E 1989, a data da proclamação da República. Então, olha só, o ideal republicano pernambucano de 1817, ainda, né, antes da nossa independência, ele se materializou em 89. E, claro, com bastantes problemas que não eram previstos. Por exemplo, né, a República, ela trouxe aí alguns problemas, como o coronelismo, vamos pensar em transformações, tá? Ao transformar a monarquia numa república, isso aumentou o poder dos coronéis, tá? Que eram os grandes proprietários de terra, eles não fizeram necessariamente exército, isso é uma herança do período
de regência, tá? Que quando Dom Pedro, olha só, depois disso daqui, 1824, Dom Pedro I, ele acabou abdicando em 1830. Aí o Brasil ficou sendo governado por uma regência até 1840. Nesse intervalo, teve a regência de um padre, o padre Antônio Diogo Feijó, que como o Brasil estava todo agitado, ele criou uma guarda para ser força policial e para combater possíveis rebeliões, a Guarda Nacional. Então isso gerou um poder muito grande para os fazendeiros, né? Então quando proclamou a República, aí o perfil passou a ser, né, do controle das grandes oligarquias locais. Então, olha só, pessoal, como que nós podemos identificar, né, esses temas numa questãozinha? O quente são os limites, tá? Esses símbolos eu utilizei para orientá-lo nos grandes temas que podem cair na sua prova. Olha, só repassando as datas, não esquecendo, né? 17, Revolução Pernambucana, 1817, 1710, Guerra dos Mascates, 1824, Confederação do Equador e 1889, Proclamação da República. Agora sim, lembrando, o estado de Pernambuco, ele se distribui principalmente, olha só, no sentido leste-oeste, tá? No sentido leste-oeste. Então vamos lá, o olhar geográfico possibilita analisar e compreender o espaço onde as sociedades humanas estão inseridas. No caso de Pernambuco e de seus aspectos geográficos, é errado afirmar que o estado apresenta localização totalmente na porção tropical do Brasil. Pessoal, está totalmente na porção tropical do Brasil, tá? Está na zona de convergência intertropical, que é um dos caminhos de passagem dos ventos para o Equador. Está numa região em que você tem predominantemente, né, clima tropical semiárido, né, polígono das secas, e o interior de Pernambuco está, né, no polígono das secas. Então, vamos lá. A maior densidade demográfica, o que é densidade demográfica, pessoal? Nós temos um bloco de aula só para caracterizar todos os conceitos. Densidade demográfica significa povoamento, ou seja, quantidade de pessoas que povoaram aquele lugar, que é diferente de população e populoso, tá? Que é a quantidade de pessoas. Então, como assim? Populoso é o lugar cheio de gente, pouco populoso com poucas gentes, beleza? Agora, lugar com alta densidade demográfica significa povoado. Povoado é distribuição. Então, a maior distribuição de população, tá? E quantidade de pessoas, densidade demográfica, é no leste. Então, lembrando, isso daqui é bem básico, né? Norte, sul, leste ou oriente e oeste ou ocidente. Então é justamente o leste, porque a maior aglomeração populacional, ocupação, densidade demográfica, cidades, concentração de indústrias no litoral, região da mata, sobretudo na região metropolitana de Recife, beleza? Então, leste, região metropolitana de Recife, está correto, quentíssimo, tá? Lembrando, uma das mais importantes capitais brasileiras, com o segundo PIB de toda a região Nordeste. Extensão territorial norte-sul, maior que no sentido leste-oeste, já identificamos aonde que está errado. Evidentemente, é no sentido oeste-leste. Então essa é a errada. Beleza? Então é isso aí, alternativa C, tá? Os limites interestaduais com o Ceará, Paraíba, Alagoas, dentre outros, faz? Sim, pessoal, nós vimos lá no comecinho, tá? Faz limite com o Ceará, faz com a Paraíba, faz com a Alagoas, faz com a Bahia, tá? Piauí e Oceano Atlântico. 5 mesorregiões com características geográficas peculiares. Pessoal, sim, temos a divisão em mesorregiões, que nós veremos nas próximas aulas, que eu preparei com muito carinho para vocês, porque esse tema é muito quente. Então, cara amigo concurseiro, ficamos por aqui neste bloco, e me siga no Instagram, @Professor Sérgio Henrique. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e aguardo vocês nos nossos próximos blocos. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!